Olá, pessoal. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá quando vocês estão ouvindo isso, né? Então, áudio, episódio de hoje, aula, sei lá, sempre fico travado, nunca sei como é que a gente classifica isso, né? É muito esquisito isso, assim, essa gente virando youtuber, podcaster por forças e circunstâncias, né? Acho que até me acostumar com isso, acabou a pandemia. Então, a aula de hoje é a continuação, é a segunda parte da aula passada sobre a construção da economia colonial. Então a gente vai fundamentalmente discutir aqui um momento crucial para entender essa inserção econômica do Brasil nesse contexto atlântico, afro-americano, e como é impossível compreender essa inserção econômica do Brasil, o papel do açúcar brasileiro, sem relacionar com as dinâmicas políticas e militares, políticas e bélicas da Europa do meio do século XVII. Então, vai ser uma aula parcialmente de política, parcialmente história política, parcialmente história militar, parcialmente história econômica. Porque é só assim para a gente entender esse momento crucial nesse meio do século XVII. Para a gente entender o tema central da aula, que é a invasão holandesa, a invasão neerlandesa em 1630, eu vou usar de maneira um pouco intercambiável, né, holandesa e neerlandesa, mas o mais correto é falar neerlandesa, porque o país não é Holanda, o país eram as Províncias Unidas dos Países Baixos, sendo que a Holanda é a maior província, mas não a única. A maior e mais importante província, mas não a única. Mas para entender por que você vai ter essa invasão, porque a Companhia das Índias Ocidentais dos Países Baixos vai invadir a América Portuguesa, a gente tem que pensar primeiro na inserção de Portugal na monarquia hispânica, e para isso a gente vai ter que recuar. Como, inclusive, se mencionou no texto da aula de expansão marítima, o texto da Ângelo Barreto Xavier e do Nuno Sena, de 1498, houve nesse momento uma tentativa de união das coroas ibéricas, como já tinha inclusive acontecido antes. Isso, na verdade, faz parte constituinte, né, das monarquias europeias. As monarquias europeias se casavam entre si. Isso diminuiu hoje em dia porque os casamentos dinásticos diminuíram nos últimos 100 anos, porque os casamentos dinásticos não mais implicam em uniões políticas, né? Se a família real da, da Espanha casasse sei lá, o filho do Felipe VI casasse com a princesa Charlotte, que é a filha do William e da Kate, se eu errei o nome, me perdoe, né? Mas é uma coisa que realmente não me importo, são as famílias reais hoje em dia. Se eles casassem entre si, isso não significaria que teria uma união e que passaríamos a ter uma união política entre Grã-Bretanha e a Espanha. Seria um negócio desastroso, enfim. Mas não era o caso na época moderna. Na época moderna, essas uniões dinásticas implicavam uniões políticas. Isso, inclusive, na monarquia hispânica e na Inglaterra. Né? Você teve o casamento do Filipe II, que vai aparecer aqui, segundo casamento dele, com a Mary Tudor, né? A Rainha Mary I, em 1553 a 58, quando a Mary morreu. Então, nesses contextos de disputas políticas dentro da Península Ibérica, que a gente falou rapidinho quando estava tratando da expansão portuguesa, da formação do Reino de Portugal, você teve vários casamentos dinásticos. Você quase teve momentos de união. Você teve quase, na época de 1383, quando acaba a dinastia de Borgonha e vai ter a passagem para a dinastia de Avis. Poderia não ter havido a passagem e Portugal ter sido incorporado a Castela, se o resultado da guerra tivesse sido diferente. E depois, no finalzinho do século XV, no contexto da expansão marítima, quando você tem o filho do Dom Manuel, Dom Miguel da Paz, que era filho também da princesa, filha dos reis católicos, Fernão de Aragão e Isabel de Castela, que ia ser jurado como herdeiro não só do trono de Portugal, mas também dos tronos de Castela e Aragão. Mas ele morreu muito novo, criança,
quase bebê, e aí esse sonho foi para o espaço. E aí a gente já vê, né, como esses casamentos podiam ter um impacto geopolítico muito grande. Porque foi o fato do Dom Miguel da Paz ter morrido que impediu essa união dos reinos ibéricos e que acabou fazendo com que o trono de Castelo e Aragão fosse para o Carlos, que era neto dos reis católicos e neto também do Maximiliano de Habsburgo. E acabou gerando um império gigantesco que abarcava mais da metade da Europa. O soberano mais poderoso do século XVI era exatamente o Carlos V. Carlos I de Castela e Aragão e o imperador Carlos V Sacro Império Romano Germânico. Mas enfim, a gente já está saindo um pouco, mas vou ver como os personagens vão aparecendo aqui. Filho do Carlos V foi o Filipe II. Esse que eu falei, que casou com a Mary Tudor, na Mary I, e vai aparecer novamente na nossa história aqui. Então, esses casamentos dinásticos, eles aconteciam porque essas famílias estavam sempre casando entre si. Os casamentos eram tanto porque outras famílias reais eram as pessoas com estatuto social comparável que aos monarcas e que, portanto, deveria se casar para manter o respeito, o estatuto da dinastia, mas também porque eram o elemento, a estratégia privilegiada de negociação diplomática. De você acabar com uma guerra, de você aproximar um reino de outro, era exatamente através desses casamentos dinásticos. Então, o que vai acontecer? O, teve o Dom Manuel, aí depois o Dom Manuel morre, vai herdar vai ser herdar o filho dele, Dom João III, né? Que vai casar com uma princesa castelhana, e vai nascer o Dom Sebastião. Do mesmo jeito, o Carlos V, esse que eu falei que herdou Castela, Aragão, e foi eleito imperador do Sacro Império Romano Germânico, né? E isso muito novo. Com 17 anos ele se torna rei de Castela e Aragão, e com 19 ele se torna imperador do Sacro Império Romano Germânico. A esposa dele, Isabel, era portuguesa, e aí eles vão. E aí ele vai ter o filho dele, Filipe II, que vai herdar a parte ibérica, italiana e os Países Baixos do Império, enquanto a parte germânica do Império, né, fica com o irmão dele, Ferdinando. Fica com o irmão do Carlos V, Ferdinando. Porque ele tinha feito divisões para conseguir governar o Império, por aí vai. Enfim, a gente tem que ter cuidado para não sair muito do tema, porque senão a gente vai ficar, né, nesse caos. Enfim, quem está assistindo o vídeo em vez de ouvir o podcast, né, você pode ver por essas árvores genealógicas aqui, né? Enfim, não vai ficar. Deixa eu aumentar ela aqui. Enfim, é um pouco difícil de ver, né? Mas você vê nessa árvore genealógica aqui, a gente percebe esses intrincamentos aqui, enfim. Mas é mais fácil vocês pausarem, olharem ou procurarem na internet, mas o ponto, ou baixarem o PowerPoint, né, que está disponível, para vocês examinarem com cuidado aqui. O ponto central é fundamentalmente perceber que se havia tido essas uniões dinásticas e que isso tornava, né, os dois reinos, os diversos reinos muito próximos entre si. Para a questão da herança, isso era fundamental. Então, você tem o Dom João III. Dom João III tem um filho, morre. O Dom João III morre, o filho morre antes do Dom João III, e aí o herdeiro do trono é Dom Sebastião. Só que qual o problema? Dom Sebastião é um bebê. E aí ele não tem ele vai demorar, né? Vai poder assumir o trono, vai ter uma regência que vai ser a avó dele e o tio-avô. A avó dele, o cardeal Dom Henrique. Do tio-avô dele, o cardeal Dom Henrique. E ele vai assumir o trono. Só que ao assumir o trono, ele acaba sendo marcado por uma obsessão cruzadística muito grande, da luta contra o infiel, da luta contra os muçulmanos. E aí, ele vai ter a brilhante ideia de guerrear com eles no norte da África, ao Marrocos. Aqui o Dom Sebastião, uma das imagens dele, né, enfim. E aqui uma representação, né, da Batalha de Alcácer Quibir, em que eles vão ser rodeados por uma tropa muçulmana maior, que vai destroçar o Império Português, o exército português, vai capturar
boa parte da elite portuguesa, da aristocracia portuguesa, da nobreza portuguesa, e o Dom Sebastião vai morrer, embora seu corpo nunca tenha sido encontrado, o que vai dar origem à ideia do sebastianismo, o rei que vai retornar, enfim. Essa própria ideia do rei que vai retornar digamos, é um topos tradicional de quase todo. Digamos, até um arquétipo narrativo, né? Que pode ser encontrado em várias culturas e que vai ser aplicado a diferentes personagens, né? Na cultura ocidental, provavelmente o exemplo mais famoso desses topos é o rei Arthur, né? Que vai para a Ilha de Avalon, mas que retornaria quando a Inglaterra precisasse dele, por aí vai, enfim. Então você tem essa o Dom Sebastião acaba servindo como mais um elemento, como mais uma instância, né, desse topos do retorno do rei, por aí vai. Mas enfim, isso aí tem muita gente melhor do que eu para tratar desse tema, né? Jaqueline Herman, Luiz Felipe Sivério Lima, enfim, são pessoas muito mais que trabalharam muito mais com a questão do sebastianismo do que eu, que somente que nunca trabalhei com isso, só li esses autores. Mas o ponto é que ele vai e ele morre sem herdeiros. Ele tinha sido desencorajado a invadir, especialmente antes de produzir um herdeiro. Desencorajado, inclusive, por aqueles que poderiam se beneficiar disso, se beneficiar desse, dessa estratégia maluca, né, dessa insanidade, que era o Filipe II. Filipe II, filho do Carlos V, Filipe II de Castela, Filipe I de Aragão, e mais 36 títulos, né? Conde de Artois, Duque de não sei o quê, enfim, tá. Eu tenho a lista completa, mas obviamente nunca memorizei. Então, o Felipe II, ele começa, assim que você chega a notícia do Felipe II avisou, escreveu uma carta para o Dom Sebastião, avisando falando que ele não deveria fazer isso, que era muito arriscado, enfim e tal. Dom Sebastião ignorou, morreu, desapareceu. E aí fica a questão de como reagir, né? Porque quem era o herdeiro do trono, o herdeiro português do trono, parente mais próximo? Era o cardeal Dom Henrique, que se torna o Dom Henrique I rei. Só que qual o problema? Ele tinha 78 anos. E ele não tinha filhos, não tinha herdeiros, porque ele era o cardeal. Então ele tenta pedir liberação dos seus votos eclesiásticos, né? Para conseguir casar e produzir um herdeiro, mas o Papa, que era aliado do Filipe II, não permitiu e nem sabia se seria fisicamente possível que isso acontecesse, né? Então vai ter uma disputa, já em 78, né, assim, imediatamente após a morte do Sebastião, você começa a ter uma discussão para ver quem vai ser o herdeiro do trono português. E aí você tem várias pessoas ligadas por parentesco, né, à Casa Real de Avis e que poderiam herdar o trono. Você tem, talvez o parentesco mais próximo fosse o Duque de Savoia. Só que era irreal, porque ele era na prática um vassalo do Filipe II, que era muito mais poderoso que ele. Então ele já desiste imediatamente. Você tinha a Catarina de Bragança, da Casa de Bragança, da Casa Ducal de Bragança, que era a família aristocrática mais poderosa do reino. E você tinha o Dom Antônio Prior de Crato, que era um filho ilegítimo da família real e que tio, né, assim como Filipe II, tio do Dom Sebastião, e que tinha um certo apoio popular, né, um apoio principalmente popular, mas enfim, relativamente disseminado, especialmente concentrado em Lisboa, mas disseminado, né, os Açores, por exemplo, vão apoiar o Dom Antônio até 1583, né, quando são conquistados por uma armada castelhana, né? Então a disputa fica na prática entre Filipe II e o Dom Antônio. Só que o Filipe II tem a vantagem de ser o mais poderoso soberano europeu desse momento. Financiado em larga medida pelo quê? Boa parte pela prata vinda da América Espanhola, mas também pela pujança econômica do Reino de Castelo, que não era uma região super atrasada, ou algo que vale, pelo contrário, era um dos centros econômicos dessa Europa policêntrica do século XVI, como destacou, por exemplo, o Bartolomeu Casaria no livro Marte contra Minerva. Então,
o Filipe II é, ele vai ganhar, né, do ele vai poder mobilizar muito mais recursos do que o do Antônio. O Antônio ainda tinha alguns problemas. A mãe dele era cristã nova, provavelmente, enfim. Ele tinha tido conflitos com o Dom Cardeal Dom Henrique, com outros setores da aristocracia portuguesa. Mas principalmente ele não tinha capacidade de mobilizar tantos recursos quanto Filipe II. Então, o Filipe II ele vai mobilizar uma força armada, ele vai, a gente, conquistar Lisboa, conquistar Portugal, você vai ter conflitos armados efetivos, né, que só vão acabar, como eu falei, em 1583, depois da conquista dos Açores. Mas ele também vai ter muito a oferecer a Portugal. Ele vai é, ele vai poder oferecer para os mercadores portugueses um maior acesso aos mercados castelhanos, inclusive a América Espanhola. E, novamente, o que de mais importante na América Espanhola? A prata. E, para os aristocratas portugueses, ele podia oferecer uma inserção no que era a monarquia mais poderosa da Europa. A possibilidade de você servir essa monarquia, obter honrarias, obter títulos, obter glória militar, ocupar postos de poder significativo. Então, tudo isso vai se combinar, o fato de ele poder oferecer a força combinada ao que ele podia oferecer às elites portuguesas, elites mercantis, as elites nobiliárquicas portuguesas, vão permitir que ele conseguisse controlar Portugal. Mas, ao mesmo tempo, vai haver necessidade de garantir a autonomia portuguesa. Ele vai prometer prometer respeitar a autonomia portuguesa, porque o fato de que esses reinos se juntassem entre si não significava, tivessem sobre a égide do mesmo rei, não significava que eles seriam iguais uns aos outros, que seriam uniformes. Pelo contrário, o que caracteriza a Europa nesse momento é algo que o historiador Helmut Königsberger chamou, em 78, alguma coisa assim, de monarquias compostas. Um termo que ficou mais popular, mais famoso depois de um artigo clássico do hispanista John Eliot, de 1992, na Past and Present. E o que era essa monarquia composta? O reconhecimento, é o fato de que é a percepção de que as monarquias na época moderna elas frequentemente se agregavam por questões dinásticas ou por conquista militar, esse era mais raro, e, embora, como em Portugal, muitas vezes os dois se unissem, havia para você garantir a colaboração com as elites locais, havia necessidade do respeito a essa autonomia, respeito à língua, respeito às leis, respeito ao fato de que a maior parte dos cargos deveriam ser controlados pelas nobrezas locais, pelas aristocracias locais. E isso acontecia dentro da própria Espanha, que não existia propriamente uma Espanha. Filipe II não era propriamente o rei da Espanha. Filipe II era Filipe II de Castela, Filipe I de Aragão, Conde de Barcelona, Valência, e por aí vai. Então, e dentro de Castela e Aragão, você vai ter diferenças. O poder régio era mais limitado em Aragão do que era em Castela. Uma coisa que só vai mudar no início do século XVIII, quando você tem uma diminuição da consolidação do poder, uma diminuição das autonomias locais, depois da Guerra de Sucessão Espanhola, por aí vai, mas isso é outro contexto que a gente talvez mencione mais para frente, mas provavelmente nem vai, porque aí já sai bastante do tema do curso, mas a gente pode discutir nas nossas reuniões, né, para quem está fazendo o curso, nossas reuniões síncronas. Então, para respeitar isso, o Filipe II ele vai, né, jurar nas cortes de Tomar, que vão aceitar como rei, uma série de compromissos. Os vice-reis deveriam ter sangue real, você deveria ter uma corte própria em Lisboa, com reserva de cargo para os portugueses, o comércio colonial deveria permanecer sob controle português,
E isso era dito explicitamente, né? Essa necessidade de se respeitar a autonomia local era dito explicitamente nessa época, né? Enfim, deixe-me achar aqui. Não, peraí, passei. Você tem aqui, um conselho em 1587, né, de um dos principais juristas do Reino de Portugal, nessa primeira década da União das Coroas, em que ele sugere o seguinte para o Filipe II, que era Filipe I de Portugal. Renuncie, Vossa Majestade, toda vontade e qualquer novidade nos costumes e nas leis deste país, porque toda novidade nestas coisas abre reparos e juízos que são perigosos. Ou seja, era necessário manter as coisas como elas eram, para evitar uma reação autonomista em Portugal. Toda política consiste, permita-me Vossa Majestade dizê-lo, em conter o povo naqueles seus costumes e leis, como se fossem antes viventes. E a quem lhes conserva é que o povo olha, e não a diferença de sujeitos. Pouco importa ao foreiro, a pessoa que arrenda a terra, que o senhorio de Ireste seja este ou aquele, ou seja, português ou castelhano, contanto que ele o conserve na fruição, contanto que ele mantenha a sua propriedade. Então, essa é uma seção do que significava, né, essa monarquia composta. Só que isso é algo dificilmente sustentável por muito tempo, né? E a gente vai ver como isso vai tender a gerar conflitos na relação de Portugal com a monarquia hispânica, como tendeu a gerar conflitos em boa parte das monarquias compostas da época moderna, porque isso não era uma especificidade, portuguesa. Você tem outras monarquias compostas na época moderna. Inglaterra, você tem Inglaterra e a Escócia, por exemplo. O próprio John Eliot escreveu publicou recentemente um livro, né, comparando a situação da Catalunha na longa duração, na situação da Catalunha e da Escócia, no contexto dessas monarquias compostas. Então, para esse comércio com a América Espanhola, né, que vai ser algo que vai interessar a boa parte desse grupo mercantil, dos setores mercantis de Portugal, o que os portugueses queriam é fácil de pensar, era prata. Mas o que eles podiam oferecer em troca da prata? E aí a principal mercadoria que eles podiam oferecer eram africanos escravizados. Porque os portugueses eles eram os principais traficantes de africanos escravizados, os principais comerciantes de traficantes escravizados até pelo menos o meio do século XVII. Talvez até 1670, 80, sim, talvez, provavelmente, 1670, 80. Então eles tinham essa possibilidade de oferecer, e isso interessava muito a eles, porque a América Espanhola era a principal área das Américas demandando africanos escravizados por causa da crise demográfica, mas também com capacidade da crise demográfica indígena, mas também por causa da capacidade de comprar esses africanos escravizados, graças à prata principalmente. Então aqui esse é um trecho até de um livro que eu passei, né, como fonte primária nessa aula para vocês, né, que é muito interessante, em que o Ambrósio Fernandes Brandão, né, esse senhor de engenho, né, que é o Brandônio do diálogo, ele comenta, né, desse comércio com o América Espanhola. Ele está conversando com um português recém-chegado, alviano, e aí ele vai usar essa estrutura do diálogo para explicar isso. No Brasil, há mais comércio que para o reino? Sim, há, porque se faz muito grande para Angola, ficando escravizados, e para o Rio da Prata. A Angola se mandam naus com muitas fazendas, mercadorias, que de lá tornam carregadas de escravos, porque se comutam, pelos quais se trocam, né, deixando grande proveito, lucro, aos que nisto negociam. E ainda as naus que para lá navegam em direção do reino aportam na capitania do Rio de Janeiro, aonde carregam de farinhas mantimentos da terra por se achar ali muito mais barata. Por causa da menor qualidade do açúcar produzido no Rio, o Rio conhece uma espécie de especialização em subsistência, né? Em produtos de subsistência, comida, né? A qual levam a vender a Angola a troco de escravos e de marfim, que de lá trazem em muita quantidade. Isto é quanto a Angola, responde Alviano.
Mas para o Rio da Prata folgarei que me digais que modo de negócio se faz. Do Rio da Prata costumam navegar muitos peroleiros, de onde trazem muita prata e ouro, com os quais aportam no Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco, e trocam estas coisas por mercadorias. E ainda os moradores assistentes na terra, que seria que vivem na terra, né, se interessam também nesta navegação com não pequeno lucro. Não é mau o comércio que se colhe por fruto, ouro e prata, responde o alviano, mas todo esse comércio parece que acaba nas mãos de estrangeiros, e deles é o lucro, e não dos naturais da terra. Você tem uma certa reclamação aí nativista, né, que não significava um sentimento nacionalista no Alto que Vale, é só uma reclamação tradicional contra os mercadores, né, como aqueles que beneficiam mais do que os produtores. E essa fonte que eu citei demonstra um interesse brasileiro nisso, mas havia também um interesse castelhano nisso. Aqui, essa imagem, para quem está vendo o vídeo, é um panfleto, né, de um pedido dos moradores de Buenos Aires, para um pedido impresso, né, em Madrid, até bem grande esse panfleto, né, umas 12 páginas, se não me falha a memória, é, por volta de 1920, pedindo para comercializar com o Brasil, para poder comercializar legalmente com o Brasil e com Angola. Aí vão dizer que não tem contrabando e por aí vai, que enfim, tá mentindo, né? A história curiosa disso, né, é que eu vi esse panfleto, eu tive esse panfleto referido no livro do José Antônio, tipo José Carlos Vilar Daga, né? Um excelente livro dele sobre São Paulo na época dos Philips, é uma coisa assim, o título do livro. Enfim, e, e aí ele tinha passado algumas informações na época, escrevi para ele por e-mail. E aí, quando eu fui para Sevilha, no início do ano, eu fui lá procurar esse panfleto tudo feliz. E aí, só que para Sevilha você não pode fotografar os documentos, felizmente. A Espanha está mais atrasada que Portugal nesse sentido. Então eu fui e copiei tudo que tinha interessante nesse documento. Fiquei quase uma tarde inteira digitando tudo que parecia interessante nesse panfleto. Qual o problema? Depois, aqui no Brasil, estou mexendo no Pares, a base de dados digitalizada dos arquivos espanhóis, né? E descubro que você tem uma outra cópia desse documento a outra caixa de documentos que já foi digitalizada. Então eu perdi uma tarde inteira no arquivo em Sevilha, que podia estar vendo outras coisas interessantes, porque o arquivo General de Índias de Sevilha é riquíssimo e muito pouco explorado pelos historiadores brasileiros, embora isso tenha mudado nos últimos anos. E perdi meu tempo, podia estar vendo outra coisa, vendo esse panfleto. Mas enfim, o interessante desse panfleto é para demonstrar faz parte, né? O historiador tem as descobertas e as suas frustrações no arquivo, né? E no arquivo, do arquivo real de índice, é mais marcado ainda, porque na prática, como é que é esse arquivo? Os documentos são muito mal catalogados. Então você pega uma caixa que você acha, você viu uma referência, você acha que tem alguma coisa ali, você pega uma caixa, e claro, boa parte das referências vem do João Cabral de Melo Neto, né, o poeta e diplomata que adorava Sevilha e fez um guia, né, dos arquivos de Sevilha, né, de 700 e tantas páginas, que é esse aqui, você vê o estado que esse negócio está, mas enfim, e que nesse guia você dá você uma ideia, mas aí os documentos estão na caixa sem ordem, você vai pegar a caixa e fica vendo folha por folha para ver o que você acha interessante, né? Então tem as descobertas e tem também a perda de tempo, mas enfim, faz parte do trabalho do historiador e é fascinante, né? Trabalhar em arquivo é um negócio maravilhoso. E esse gráfico aqui, ele mostra, né, esse comércio com a América Espanhola, né, que vai crescer fundamentalmente a partir de 1595. Essa linha de baixo é a Castela e essa linha de cima são navios supostamente castelhanos, embora isso seja. Pode ser que fossem também por comerciantes portugueses, né, porque a gente não tem muito dado, isso é uma estimativa. E os navios a linha em cima são os navios portugueses. Então você chega na década de 20 a enviar mais de 15 mil africanos escravizados por ano para a América Espanhola. Depois tem uma tendência de queda que está ligada, inclusive, à invasão holandesa, enfim, a invasão neerlandesa no Brasil. Que vai chegar praticamente ao mínimo pós a restauração portuguesa em 1840, que rompe, né, que rompe essa união. Então, o Brasil ele vai desenvolver relações comerciais muito intensas com Buenos Aires, principalmente. Por que Buenos Aires? Por causa
das correntes marítimas, dos ventos, enfim, do regime de ventos, era muito mais fácil você ir para o sul, para Buenos Aires, que você ir para o norte, para Cartagena e para o Caribe. Além disso, Buenos Aires, que era um negocinho pequeno, era, era muito mais fácil você fazer contrabando, porque na verdade boa parte desse comércio era contrabando. Eu algum dia tenho que fazer a lista, enfim, ou achar alguém que tenha feito essa lista, de ver todas as oscilações, né? Permite, proíbe, isso muda, permite certas circunstâncias, proíbe outras, enfim. É uma questão interessante. Inclusive, vai ter um evento no mês que vem, organizado pelo Vanderlei, meu colega Vanderlei no Rio, em que eu e o meu coautor Chris Ebert, do City University of New York, Brooklyn College, vamos apresentar sobre essa relação entre Bahia e Buenos Aires no século XVII e XVIII, que é uma das temáticas que a gente pesquisou. Né? O Chris, principalmente, eu só participei um pouco, né? A maior parte disso é da pesquisa do Chris. Então, Rio, principalmente, Salvador em segundo lugar, e em terceiro lugar, Pernambuco, vão fazer esse comércio com Buenos Aires. Vão levar açúcar, vão levar mantimentos, mas vão levar tabaco, vão levar às vezes tecidos, mas vão levar principalmente africanos escravizados. E de lá vão comprar comida, sebo, enfim, mas principalmente prata contrabandeada. Então esse contato comercial ele vai ser extremamente importante. Você vai ter um contato muito frágil também, né, nesse contexto com a Ásia, mas isso a gente vai falar no vídeo seguinte, né, porque ele aumenta, né, a partir do final do século XVII. E, claro, relações comerciais com a Europa. Então, esse é um gráfico da minha tese, né? Um mapa da minha tese tirado que vocês podem ver, mesmo quem não está vendo o vídeo pode baixar o PowerPoint, né, que o link está na descrição do episódio, feito pelo Thiago Gil da UNB, com um trabalho fantástico que ele tem com os mapas e o Atlas Digital da América Lusa. Então, então, Portugal e, consequentemente, o Brasil vão se inserir na América Espanhola. Isso, inclusive, mostra, né, essa importância de você explorar também os arquivos castelhanos, né, que são muito menos utilizados por estudiosos portugueses, os brasileiros, que usam muito mais os arquivos portugueses. Enfim, embora você tenha, como eu falei, algumas pessoas, enfim, Sevilha principalmente, mas também, talvez até mais importante que Sevilha, dependendo do seu tema, né? Se estiver mais interessado em administração, o arquivo General de Simancas, que eu nunca fui, que eu quero certamente ir. Deve ser também certamente tem muita coisa lá, mas eu acho que já foi melhor explorado pelos historiadores, né? Como aqui da Marques, enfim. Então, beleza. O Brasil está inserido na monarquia hispânica. O Brasil está inserido na monarquia hispânica. E o que isso tem a ver com a invasão neerlandesa que vai acontecer a partir de 1124? Pelo seguinte, ao fazer parte da monarquia hispânica, o Portugal e o Brasil e a sua navegação se tornam alvo dos inimigos da monarquia hispânica. Então, os piratas ingleses, por exemplo, vão capturar nas primeiras décadas das últimas décadas do século XVI, navios brasileiros. E aí, inclusive, vai ajudar a disseminar o consumo de açúcar, que, como eu falei na aula passada, o Brasil era o principal produtor de açúcar do mundo atlântico. Vai ajudar a disseminar o consumo de açúcar na Inglaterra. Mas, principalmente, quem era o maior inimigo? Eram as Províncias Unidas dos Países Baixos. E aí, enfim, para explicar isso, exigiria um recuo muito grande, né? Mas para ser muito, muito, muito resumido, né? Você tinha uma insatisfação de boa parte da aristocracia, da nobreza dos Países Baixos, com o que eles viam como autoritarismo, de respeito às tradições locais, já na época do Carlos V, do final do reinado do Carlos V e no início do reinado do Filipe II. E isso vai ser piorado pela Reforma Protestante, que vai ser reprimida, né, violentamente pelos monarcas católicos que vão matar milhares de ditos heréticos
né, ao longo em meados do século XVI. E então soma essa questão política com a questão religiosa, que vai dar essa revolta, né, dos Províncias Unidas dos Países Baixos e uma guerra de longa duração, a Guerra dos 80 Anos, entre os Países Baixos e a monarquia hispânica, entre 1568 e 1648. E Portugal, quando entra, né, na monarquia hispânica, vai passar a se envolver nessa guerra. E por que isso era um problema? Porque, como eu falei na aula passada, qual era o principal mercado e principal redistribuidor dos produtos ultramarinos portugueses? Eram exatamente os Países Baixos. E isso como é que esse comércio português vai lidar com esse conflito, né? Para tornar isso ainda mais multifacetado, você tem a questão de que um número significativo de imigrantes, de cristãos novos portugueses, vão fugir de Portugal e de Castela da monarquia hispânica em geral, por causa da perseguição inquisitorial. Mesmo que eles não fossem judeus praticantes, eles fogem porque havia uma presunção de culpabilidade, de heresia contra os cristãos novos que frequentemente eram perseguidos duramente pela Inquisição. Alguns vão para as Américas, né, para o Brasil, para a América Espanhola. Outros, você tem também na África, na Ásia, e outros vão para países europeus. Você tem na França, no sul da França, principalmente, né? Você tem muitos indo para os Países Baixos. Por quê? Para a província dos Países Baixos, por causa da tolerância religiosa que eles oferecem. Não é uma tolerância religiosa absoluta, mas você não tinha uma inquisição e você vai ser menos perseguido do que, do que, na, do que no mundo ibérico. Então, boa parte desses cristãos novos que vão para lá, eles vão manter laços comerciais, eles vão aproveitar o fato de que eles têm parentes no mundo ibérico para manter e criar laços comerciais, porque numa sociedade que você não tem formas de comunicação eficientes, você não tem instituições formais que facilitam o comércio de longa distância, você precisa ter outros tipos de relação. E essa afinidade étnico-religiosa podia ser uma delas. Não era única, certamente. Você tem muitas relações comerciais interétnicas, interconfessionais, ou seja, judeus comercializando com católicos e protestantes, mas ajudava você a usar essas relações. Então esses cristãos novos ibéricos vão usar, também tem a vantagem de conhecer o lugar, de conhecer as instituições, de conhecer as comerciais, de conhecer a língua, vão usar isso para participar, né, nesse comércio. Então, como eu falei no ano passado, você vai ter uma participação dos Países Baixos na comerção neerlandesa no comércio com o Brasil, até direta, pelo menos até 1605. E indireta indo comercializar em Portugal, apesar dos problemas com a guerra. Só que Portugal e suas posições se tornam cada vez mais um alvo legítimo para os neerlandeses no seu longo conflito com a monarquia hispânica. Então eles vão criar, por exemplo, uma companhia público-privada, né, muito ligada ao governo, politicamente influenciada, mas com investidores privados. Enfim, eu sempre faço a comparação com a Petrobras, né, sempre tem um certo anacronismo, mas tem bastante a ver. Que foi a Companhia das Índias Orientais, que vai ser usada, né, para expandir o comércio e a presença neerlandesa na Ásia. E vai atacar as possessões ibéricas, fundamentalmente portuguesas, na Ásia, né? Porque os espanhóis têm muito menos, os castelhanos têm muito menos possessões na Ásia, fundamentalmente Filipinas, enfim e tal. Então esse avanço da Companhia das Índias Orientais mostra a possibilidade de avanço sobre o Império Ultramarino português. Você vai ter um período de paz, são até a trégua dos 12 anos, de 1109 a 1121. Mas aí, quando esse período de paz acaba, fica cada vez mais difícil como ter acesso ao açúcar brasileiro, e os embates militares na própria Europa entre a Província Unida e os Países Baixos
E aqui só uma clarificação. O norte dos Países Baixos conseguiu se tornar independente, foi isso dos Países Baixos, e o sul, atual Bélgica, ficou sob controle Habsburgo, sob controle do Filipe II, enfim, Filipe II e seus descendentes, né? É, então, esse conflito em 1921 ele vai se aquecer e se reforçar novamente. E aí você vai ter a fundação da Companhia das Índias Ocidentais, que deveria expandir o comércio neerlandês no Atlântico e atacar as possessões ibéricas, não só portuguesas, mas também castelhanas. Só que as possessões portuguesas eram de mais alvos mais fáceis. Por quê? Porque elas estavam no litoral, diferente das principais possessões castelhanas. Quais eram as principais possessões castelhanas? Eram fundamentalmente as minas. Eram a cidade do México, as minas do norte do México, Potosí, Lima, que ficava no litoral do Pacífico, que até pode ser alvo de ataque, né? Mas muito mais difícil do que no Atlântico. Você tinha que descer, enfim. Então, a própria localização geográfica das posições imperiais ibéricas, a locação geográfica diferenciada das posições ultramarinas ibéricas, facilitava esse ataque às posições portuguesas, com as quais, além disso, os neerlandeses tinham relações comerciais e melhor conhecimento e relações comerciais mais intensas há décadas, basicamente desde o fundamento dessas possessões. Então isso facilitava, né, a escolha pelo controle. E aí que você vai ter pirataria, né, você vai atacar navios, você também vai tentar atacar e tomar territórios. Qual vai ser o primeiro? Vai ser a conquista de Salvador em 1624. Salvador. E por que Salvador? Porque Salvador era a capital da América, a capital do estado do Brasil e a segunda área de produção açucareira, só atrás de Pernambuco. Eles vão conquistar, você não vai ter poucas centenas de defensores, não vão ter muito sucesso, né? Boa parte da sociedade local vai recuar e vai pro Recôncavo Baiano e os neerlandeses vão conseguir conquistar a cidade. Enquanto os defensores vão fazer uma espécie de cordão de isolamento, né, uma guerra de guerrilha para mantê-los na cidade. Aí é interessante que muitos escravos, muitos escravizados, vão passar para o lado, especialmente africanos, vão passar para o lado neerlandês nesse momento, em busca de liberdade, enfim, porque os neerlandeses estavam precisando de todo o auxílio que pudessem. Só que isso vai gerar um choque muito grande na monarquia ibérica, com medo de que se reconquistasse, de que isso fosse o primeiro momento de uma conquista de todo o estado do Brasil e que depois pudesse gerar uma conquista de toda a até a América Espanhola, todo o estado do Brasil, depois passar para a América Espanhola, porque se tinha a ideia de que se podia usar isso como de uma espécie de ponte para depois atacar o Peru, enfim, que era a principal área produtora de prata do mundo nesse momento. Então você vai ter uma mobilização gigantesca que vai levar soldados portugueses, castelhanos, aragoneses e napolitanos, sul da Itália, também é uma possessão hispânica, para recuperar Salvador. E eles vão conseguir. A Companhia das Ilhas Ocidentais vai demorar a enviar reforços suficientes e Salvador vai ser reconquistado em 1925. E, enfim, a conquista e a reconquista foram devastadoras para Salvador, né? Porque os dois exércitos vão acabar pilando, não é pilando, pillaging, né? Vão acabar saqueando a cidade em 1924, 1925. O interessante é que esse vai ser um evento global. Você vai ter gente vai ser um evento falado em toda a Europa. Então, por exemplo, esse primeiro aqui, eu estou mostrando dois documentos, né, para quem está ouvindo o áudio. O da esquerda é um relato em irlandês sobre a conquista.
Mas o interessante é que é uma cópia feita por um diplomata inglês enviado para Londres. Então, isso está no Arquivo Nacional da Grã-Bretanha, do Reino Unido. Já o da direita é uma petição do procurador das Filipinas em Castela, falando que se deveria usar a força que estava sendo reunida para recuperar Salvador, para, em vez disso, defender as Filipinas. Então você vê como todo mundo globalmente está se mobilizando. Você acha relatos também sobre isso na correspondência diplomática veneziana. Saiu um artigo esse ano chamado, se não me engano, Globalizing the 30 Years War, em que ele diz que foi a conquista e reconquista de Salvador que vai ser o primeiro evento ultramarino que vai ressoar de maneira significativa na imprensa, com panfletos, na imprensa de língua alemã, com panfletos e livros, enfim, sendo publicados nesse momento, principalmente panfletos. E por que isso é tão relevante nesse momento? Porque essa guerra dos 80 anos está inserida na Guerra dos 30 anos, que é uma guerra que vai ser absolutamente destrutiva e vai ser feita especialmente na região de língua alemã, entre 1918 e 48. Também vai estar ligado a questões religiosas e por aí vai. Mas também não vou me aprofundar muito, porque eu queria que a sala tivesse 45 minutos, a gente já está com 46 minutos, então, enfim, fica para outra questão, enfim, fica para outro momento, para outro curso. Então, essa guerra dos 30 anos vai incentivar o interesse pelo que está acontecendo no Brasil, na própria Europa. Então, você vai ter panfletos e discussões sobre isso na Inglaterra, em Veneza, é, na região de língua alemã, né? Que não havia uma Alemanha unificada nesse momento, no Sacro Império Romano Germânico, em Portugal, no Castelo, toda parte vai se discutir isso. Nas Filipinas, né, que mostra essa questão, enfim. Então mostra como essas notícias corriam e como esse foi efetivamente um evento global. Então os neerlandeses foram expulsos. Já nesse momento tentaram fazer alguns ataques em áreas da África. Por que eles tentaram atacar a África? Porque já se tinha uma noção de que o Brasil sem a África tinha muito pouco sentido, porque o Brasil e a África estavam conectados por causa da escravidão. Em 1127, Piet Hein, um capitão corsário neerlandês, vai capturar a Frota da Prata. Por que isso é relevante? Porque a Frota da Prata levava todo a prata de um ano produzido na América Espanhola. Então, foi uma quantidade de recursos gigantesca que vai, se não me engano, permitir pela única vez que a Companhia das Índias Ocidentais distribuísse dividendos e que vai financiar a invasão de Pernambuco em 1630. Então, vocês estão reparando as conexões aqui, como a gente não pode ter o Brasil focado só no Brasil? Esse é um momento especialmente evidente que o Brasil está sempre conectado com esses outros contextos. Então, o Brasil, essa conquista neerlandesa, essa tomada neerlandesa da prata espanhola em 1627, feita no Caribe, vai financiar a invasão de Pernambuco, né, em 1630. Aqui, né, só de cruzar a planta de restituição de Salvador, né, Salvador é muito pequenininha, né, nesse contexto. Salvador devia ter poucos milhares de habitantes, né, enfim. Aqui são navios neerlandeses, aqui a frota e vão capturar, enfim, tal. Novamente, tudo isso, a imagem nunca fica muito boa, mas vocês podem baixar, né, o PowerPoint para examinar melhor, enfim e tal, né? Eu acho interessante você ter acesso também a essas imagens. Então, em 1130, eles vão invadir Pernambuco, começando, né, por Olinda e Recife, que foram também muito vulneráveis, e que, mesmo porque a maior parte das forças militares estavam em Salvador, o que não necessariamente era algo positivo, né? Enfim. Tive uma outra citação que eu queria mostrar aqui. ah, essa outra citação mostra que não necessariamente o conflito, os soldados eram melhores, né, do que os defensores eram melhores do que os invasores. Mas enfim, agora deu um. Não sei onde é que eu coloquei, em que ordem aqui, me perdi aqui. Enfim, então deixa pra lá.
Peço desculpas pelo caos aqui. Se eu achar de novo, enfim, eu falo. Então, você vai ter essa invasão em Pernambuco em 1630 e vai ter uma longa guerra de resistência entre as tropas que eram fundamentalmente tropas europeias, né? Eram tropas portuguesas, castelhanas e napolitanas. Inclusive, você tem comandantes napolitanos, né, dessas tropas nesse momento. E isso, inclusive, é uma questão que acho que merece mais estudo. Tem um livro sobre isso, eu confesso que eu não li ainda, não tem acesso, tem que procurar esse livro da próxima que for Portugal, né? Não acho que não tem no Brasil, mas que é bem interessante pensar, né? Como é que será que esses italianos viram essa experiência de conflito aqui no Brasil, né? Enfim, a própria guerra é fascinante porque ela produz uma imensidade de documentação em várias línguas, né? Para você examinar, você pode usar fontes holandesas, é, fontes em ordem de importância, né? Fontes portuguesas, holandesas, espanholas, italianas, inglesas, alemãs, tudo isso para você entender, né? Esse processo que foi um evento fundamentalmente multinacional, né? Enfim, como a gente vê nos relatos de soldados publicados nessa época, né? Enfim, você tem aqui, por exemplo, o Diário do Soldado de um alemão, Ambrosio Richthofen, em que ele vai descrever um pouco esse conflito, né? Nessa guerra de resistência. Ao amanhecer do dia seguinte, o inimigo começou a fazer fogo com as peças da trincheira. Como nós lhe respondêssemos dos navios e não da bateria, alguns temerários apresentaram-se diante das nossas obras e atiraram para dentro delas. Porque você tem a bateria que era na terra, né? Que se fazia trincheiras, enfim, tá, botava tropas, botava armas, canhões, enfim, mas não tinha ninguém defendendo. Não vendo sentinela alguma, os inimigos, ou seja, os luso-brasileiros, castelhanos, italianos, as tropas da monarquia hispânica, transpuseram as mesmas e vieram aos magotes, aos montes, né? Magotes parece meio talvez uma referência a vermes, enfim, ao acampamento que incendiaram. Puseram então a gritar com todas as forças: Flamengo, como eram conhecidos, né, os neerlandeses, Flamengo cornudo. Ao que nós respondíamos: Espanhol cornudo. Assim nos despedimos amavelmente uns dos outros. Por que não foi possível reconquistar Pernambuco tão rapidamente como tinha sido Salvador? Parcialmente porque você tinha forças militares muito mais fortes por parte dos irlandeses, parcialmente porque a monarquia hispânica estava num momento diferente. Nesse meados da década de 20, ela estava em várias vitórias na luta contra os neerlandeses e na guerra dos 30 anos e dos 80 anos. Mas na década de 30 já se estava num contexto muito pior para essa monarquia hispânica. Então, eles vão enviar reforços navais, tropas militares, mas não vai ser o suficiente para conseguir expulsar os neerlandeses. Isso piora ainda mais em 1635, quando a monarquia hispânica passa a estar também em guerra com a França, que era uma das grandes potências militares nesse momento. Então, os conflitos vão durar anos nesse momento. E a maior parte das tropas vão ser europeias. Os moradores da terra, em geral, muitos deles vão tentar ficar fora do conflito ou vão fugir para Salvador e alguns poucos para o Rio de Janeiro. Né? O melhor estudo do conflito ainda e provavelmente vai ser por muito tempo, se não para sempre, o livro do Evaldo Cabral de Melo chamado Olinda Restaurada, publicado em 1975, né, e atualizado pela última vez em 2007 pelo Evaldo, que é o irmão do supracitado, né, que eu citei mais cedo na aula, o João Cabral de Melo Neto, o irmão mais novo de João Cabral de Melo Neto. Então esse conflito, vai haver esse avanço, né, esse avanço neerlandês vai estar se expandindo, né, para cima e para baixo a partir de Olinda, né, e que vai conseguir cada vez mais controlar o território para insatisfação
dos portugueses. Vai se chegar até, em 1838, fazer um sítio de 40 dias a Salvador, tentando reconquistar Salvador. Que em grande medida foi possível resistir a isso, porque as tropas que estavam em Pernambuco tinham recuado para Salvador, mas quem é que bancou isso? Foram fundamentalmente as elites locais. Elas que financiaram essa luta contra os neerlandeses. O livro que trabalha com a guerra do ponto de vista da Bahia, né, é do Wolfgang Lenk, um economista, né, professor de história econômica lá da Federal de Uberlândia. Então, os neerlandeses fracassaram essa tentativa de reconquistar, mas Bahia, né, vai servir como polo, Salvador e a Bahia vão servir como polo fundamental de resistência contra os neerlandeses. Então isso vai se somar, essa perda de territórios na Índia, na Ásia, né, e no Brasil, e depois na África também, vão somar a outros elementos que vão ampliar a insatisfação dos portugueses contra a monarquia hispânica. Eles vão achar eles vão achar com razão, que não vai se respeitar tudo que estava estabelecido no Estatuto de Tomar, então, os vice-reis não vão ser necessariamente sangue real, você vai ter castelhanos ocupando postos políticos, os castelhanos vão estar tentando, desde meados da década de 20, uma maior integração de Portugal no contexto da monarquia hispânica, que é visto como uma perda de autonomia portuguesa, né, mas que isso era visto pelo valido, uma espécie de primeiro-ministro favorito do Filipe IV de Castela, Filipe III de Portugal, como necessário para o governo do território, né, o Conde Duque de Olivares, vai ter chamado a ideia da união de armas, enfim. Então, todo isso vai se somar para que os portugueses se sentissem negligenciados, desrespeitados e insatisfeitos, pelo menos uma parte considerável das suas elites, principalmente, mas também da sua população, né, que vai se desenvolver uma certa xenofobia, castelhanofobia, que na verdade é uma coisa muito curiosa, né? Você tem nesse contexto ao mesmo tempo uma certa uma certa aproximação com a língua, a cultura castelhana, as viagens, a circulação de pessoas, mercadorias, ideias, enfim. Então você tem uma xenofobia, né? A proximidade gera as duas coisas, gera o desejo de manter a proximidade, mas também gera a reação. Então esse contexto todo, né, vai, junto com essa fragilidade castelhana, vai ampliar a insatisfação portuguesa num contexto de crise econômica, que está ligada à chamada crise do século XVII, que é também um debate antiquíssimo, né, que, enfim, está ligado com a baixa das temperaturas, isso gera piora da agricultura, que é a principal atividade econômica nas sociedades agrárias, e isso no contexto de guerras e aumento da pressão fiscal por impostos, que isso tudo gera insatisfação e piora ainda mais a economia. Então é nesse contexto muito complicado que você vai ter essa insatisfação portuguesa. E isso piora a partir de meados de 1140. Por quê? Porque a Catalunha, Barcelona, vai se rebelar contra a monarquia hispânica, aproveitando nesse contexto de crise e especialmente a guerra com a França, né? Porque a Catalunha fica na fronteira da França com a monarquia hispânica. E então isso vai ser visto como uma crise existencial para a monarquia hispânica e vai ampliar as demandas dessa monarquia hispânica sobre os portugueses, inclusive sobre suas elites portuguesas. Então vai chegar um momento crucial. O que essa aristocracia portuguesa faz? Ela vai a Castela responder essas demandas, essa necessidade de lutar para defender a integridade da monarquia hispânica, ou ela aproveita esse contexto excepcional de crise para reagir. E aí a resposta vai depender da situação de cada um, né? Boa parte da principal nobreza do reino vai para lá, mas não o principal aristocrata do reino, Dom João, Duque de Bragança. Que, impulsionado e estimulado por um significativo número de
filhos segundos de fidalgos menores, filhos segundos de aristocratas fidalgos menores, vai decidir, vai ser aclamado monarca. E por que são mais filhos segundos e fidalgos menores que vão aclamar o Duque de Bragança, rei de Portugal, em 1º de dezembro de 1940? Porque os principais nobres recebiam mercês e estavam ligados à Castela. Então esses caras, para ascender, eles percebiam que arriscar tudo nessa possibilidade de um novo rei ia garantir a eles uma ascensão social brutal se eles fossem bem-sucedidos. Então, enfim, era arriscado, mas era o caminho, né? Era um caminho razoável para essa ascensão. Então vai se declarar a restauração, e aí, enfim, eu e uma colega, a Joana Fraga, escrevemos, né, um livrinho sobre isso para a mesma coleção do 1498 que vocês leram, né? Chamado 1940, em que a gente tenta relatar um pouco essa restauração portuguesa nesse contexto global. Saiu ano passado como o resto da coleção. Então, o livro, né, enfim, a restauração, né, ela foi impressionante, teve uma adesão muito rápida dentro de Portugal, e aí você tem uma discussão, enfim, né, o quanto havia uma identidade nacional, pelo menos uma identidade anticastelhana importante para isso. Também uma certa sensação de rejeição ao governo atual, para você mudar, enfim, né, que é muito raro você poder mudar num governo monárquico, né? E aí talvez ajude um pouco a entender a empolgação, a adesão. E e aí a questão era, o que vai acontecer com o ultramar? Quando a notícia chega, né, em Madrid, você tem uma reação dual, né? Por um lado, se pensa que é algo terrível, 1940 é um ano horrível, enfim. Por outro lado, o Olivares comemorou pensando: olha, o Dom João é um rei de inverno, porque você não vai fazer campanha militar no inverno, porque, enfim, é algo muito. Você não tem estrutura suficiente para isso. Mas depois do inverno, a gente vai lá, vai conquistar e vai tomar todas as terras dele, que eram 20% das terras do território português. E que isso permitiria uma ampliação significativa, né, do poder castelhano, do poder real em Portugal, e uma diminuição da autonomia portuguesa. Então, podia até ser uma boa notícia se fosse algo bem sucedido. Mas o que vai acontecer? A maior parte do império ficou do lado de Portugal. Uma das poucas exceções foi Ceuta, porque Ceuta dependia de alimentos que vinham Ceuta no norte da África, né? Que vinham fundamentalmente da Espanha. Ceuta, inclusive, que ainda é uma possessão castelhana, né, encravada lá no Marrocos. Possessão espanhola encravada lá no Marrocos. E é interessante também como você tem uma discussão internacional sobre para que lado o Brasil vai, né? Então você vê em Madrid uma discussão intensa sobre isso, né? Nos conselhos, nos panfletos estão circulando lá, né? Mas também o Sir Anthony Hopton, se não me falha a memória, que era o diplomata inglês em Madrid, ele envia cartas para a coroa inglesa, que estava, por sinal, entrando no processo de guerra civil, né? E aí se relata essa questão de que se achava que o Brasil ia ficar do lado português. Enfim, até uma temática interessante, que eu acho ainda relativamente pouco estudada, apesar de trabalho sobre diplomacia anglo-portuguesa do início do século XX, né? Que eu tenho vontade de escrever um dia sobre isso, mas tenho vontade de escrever sobre tanta coisa, enfim, que sabe-se lá quando vai acontecer isso, né? Até como eu estava olhando os documentos um tempo atrás, mas, enfim, por agora, nos próximos anos, não vai ser. Mas é uma temática interessante pensar esse papel do Brasil na diplomacia internacional, né? Você acha, nesse momento, nesse contexto da situação portuguesa, da guerra com os neerlandeses, você acha relatos na correspondência diplomática inglesa, e não só dos estabelecidos em Madrid, né, mas também você vai ter vários fundos da correspondência diplomática inglesa, fundos na Inglaterra, nos fundos referentes aos Países Baixos, nos fundos referentes à Espanha, nos fundos referentes a Portugal, até nos fundos referentes a Veneza. Você vai achar na correspondência diplomática veneziana, que era talvez o corpo diplomático mais sofisticado, talvez não, provavelmente o corpo diplomático mais sofisticado da Europa moderna, várias referências ao Brasil, né, nessas décadas, enfim. Então seria uma questão muito interessante de se pensar, que exigiria, claro, um trabalho documental, um monte de arquivos, né?
a se pensar essa referência. Mas, enfim, ideias para o futuro. É, então, o Brasil vai aderir. Não ao mesmo tempo, não de maneira inevitável. É, e provavelmente por motivos diferentes em cada lugar. O primeiro a aderir foi aqui o Dom João. O Dom João, Duque de Bragança, depois já Dom João aí, já Dom João Rei de Portugal, na década de 40, né? Nessa imagem, e aqui uma citação da Câmara de Salvador, logo depois de ter aclamado o rei. Ele escreve para os capitães do Sul, fundamentalmente Rio de Janeiro e São Paulo, né? São Vicente. E aí, como é que eles escrevem? Pedimos a vossas mercês, com a confiança de ser esta terra, Salvador, Bahia, cabeça deste estado, que sigamos o mesmo estilo que no reino se usou, sendo tão geral a conformidade e conhecimento do rei, no que em nenhuma parte foi necessária a violência para com isto ter todo este estado, merecimento e confiança para esperar del rei nosso, as mercês que de sua grandeza e amor paternal, de verdadeiro rei e senhor nos assegura. Então, eu acho que aí tem uma certa ameaça implícita, né? Olha, a gente quer que vocês sigam sem violência, mas você está mencionando a violência porque, se for necessário, Salvador tinha uma tropa militar que podia enviar. Não seria o ideal, porque, afinal das contas, a tropa militar é que garantia a defesa da cidade contra os Países Baixos, e boa parte dos militares eram castelhanos ou napolitanos que vão ser enviados à força para o Caribe espanhol, pelo medo, né, de que eles pudessem se rebelar e fazer Salvador e tentar garantir que Salvador ficasse do lado hispânico. Mas então, e aí tem um panfleto que relata um pouco essa confusão que ficou lá no Rio de Janeiro. Se discutir, será que a gente deve fazer isso ou não? Será que vale a pena já passar pro lado do castelhano, enfim? E aí a dúvida era, enfim, aí ficou-se nessa dúvida se deveria ou não se fazer isso, né? Enfim. Mas o Rio de Janeiro acaba aderindo. E essa adesão do Rio acaba servindo também de estímulo para a adesão de São Paulo. E aí, inclusive, se talvez tenha tentado, a partir do Rio de Janeiro, fazer com que Buenos Aires aderisse também. E você vai ter, inclusive, várias discussões sobre se tentar conquistar Buenos Aires. Uma tentativa de manter acesso à prata hispânica, que era essencial para essa economia do Brasil. Você vai ter várias discussões sobre isso, né? Enfim. Que a prata espanhola, a prata da América Espanhola servia como moeda essencial, produto essencial para o Brasil nesse momento. Então, você repara como está tudo envolvido, política, economia, guerra, né? Essa é a questão que a gente está querendo demonstrar um pouco nessa aula. Né? Já esse outro panfleto aqui é muito interessante. É provavelmente o primeiro impresso, né, por um natural do Brasil. Oração apodística aos cismáticos da pátria, pelo doutor Diogo Gomes Carneiro, 1941. Só que o interessante é como é que ele se identifica. Brasiliense natural do Rio de Janeiro. Então é um panfleto fundamentalmente nacionalista, defendendo a identidade portuguesa, enfim, contra os castelhanos, contra aqueles que traíram essa identidade portuguesa, os cismáticos da pátria. Está online, enfim, interessante se alguém quiser olhar. Feito por um natural do Rio de Janeiro que não se vê nenhuma dificuldade de se identificar como português, né? Ele é brasiliense, mas ele é natural do Rio de Janeiro, mas ele está defendendo ele se vê como parte dessa identidade portuguesa. Esse Diogo Gomes Carneiro depois vai ser nomeado, né, cronista do Estado do Brasil, e começou a escrever uma história do Estado do Brasil na década de 50 e 60, mas aparentemente morreu antes de publicar qualquer coisa e nunca se achou nada que ele tenha escrito, infelizmente, né? Que é uma pena, porque ele teria acesso a documentos, a experiência, a conversa com pessoas, enfim. Teria sido certamente uma crônica fascinante desse período, mas infelizmente nunca se chegou a publicar, a gente não sabe sequer se ele escreveu isso. Então, você vai ter então essa tensão, né? Essa restauração, ela vai, graças a essa adesão imperial, ela vai permitir que Portugal não tivesse o mesmo destino que Catalunha.
Por que Portugal conseguiu manter sua independência contra o reino muito maior e mais forte, enquanto a monarquia hispânica era muito maior e mais forte? Primeiro motivo, qual é a prioridade qual era a prioridade da monarquia hispânica? Era a Catalunha. Por quê? Por causa da fronteira com a França e a guerra contra a França, a resistência catalã era muito mais ameaçadora à monarquia hispânica, porque ela podia servir de espaço para uma invasão francesa. Então, consequentemente, essa guerra contra a Catalunha, esse conflito contra a Catalunha, ele vai ser prioritário até 1952, quando se controla. Depois disso, ainda vai ter a guerra contra a França em 1159. Então, só a partir de 1160, que é uma monarquia hispânica já exausta, pode dar sua atenção total para Portugal, quando você já tem uma dinastia mais consolidada em Portugal. Então, esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é que os recursos vindos do Império, principalmente do Brasil, vão ajudar Portugal a resistir a essa invasão neerlandesa. Então, você vai ter essa restauração que vai mudar radicalmente esse contexto da guerra, porque antes a guerra neerlandesa era contra a monarquia hispânica, mas e agora? Você vai ter uma tentativa de estabelecer a paz entre portugueses e neerlandeses, contando que, afinal das contas, ambos tinham como inimigo a monarquia hispânica. Então, só que ao mesmo tempo você tem uma expansão neerlandesa. Ele já tinha em 1937 conquistado São Jorge da Mina, que a gente mencionou na aula de expansão marítima, como entreposto para africanos escravizados, o comércio de ouro no litoral africano. E aproveitando a demora entre as negociações de paz e a assinatura final do Tratado de Paz entre as Províncias Unidas e Portugal, vão conquistar ainda o Maranhão e Angola. Só que isso tudo vai gerar uma reação fundamental entre os neerlandeses. Então, uma reação luso-brasílica sobre isso. Então a gente vai ter, na verdade, os luso-brasileiros vão estar um pouco divididos. Você tem tentativas de aproximação, especialmente durante o governo do Conde de Nassau. Esse aqui, Conde de Nassau, era esse aqui. E você também vai... e outro exemplo é essa carta aqui muito interessante, para os diretores da Companhia das Índias Ocidentais, a VIC. Recorram vossas senhorias às histórias das repúblicas antigas, e acharão que toda nação que uma vez conquistou outra, para reduzir firme e estável a sua obediência, se misturava povo com povo, moradores com moradores, que para assim ficasse a nação toda uma, fazendo uma nova espécie de aliança, amor e defesa. O meio desta comunicação e mistura é o comércio. Alegamos a vossas senhorias esta razão, para que muita consideração se pondere e totalmente se levante toda a proibição de comércio, para que esta região brasílica se encha de povo e de multiplicares e numerosas colônias de holandeses, que como árvores de troncos mais robustos lhes sirvam de sombra, arrimo e defesa. Em breves anos, se reduz a tal estado que, querendo o rei espanhol levantar olhos para ela, não veja já um povo português de quem possa esperar agasalhos, ajuda, abrigo, senão uma república holândica aqui transformada, de quem toma a mesma resistência que acha na original e verdadeira. Então você tem uma tentativa dessa união brasílico-neerlandesa, uma discussão sobre isso em 1937. Mas isso muda. A gente vai ver por que em termos econômicos mais para frente, mas em termos políticos, essa possibilidade da restauração portuguesa vai dar ânimo a esses luso-brasílicos, como o Conde de Nassau escreve em 1642. Os portugueses mostram-se extremamente arrogantes e orgulhosos por terem um dos seus como senhor e soberano. Afirmam que seu rei não pode manter-se sem o Brasil, o reino de Angola e a ilha de São Tomé, e que se os não reconquistar, seria mesmo indigno do nome de rei. Então se esperava esse auxílio, e já nesse momento de 1942 parece que já havia uma negociação entre os luso-brasílicos sob domínio português, a Bahia como capital da América Portuguesa, do Estado do Brasil, e o rei de Portugal sobre como fazer essa resistência. Daí, essa tentativa, o Nassau, que vai sair
Vamos ordenar que ele retorne para Portugal, porque o Nassau, ele como um aristocrata, né, ele vai ter um custo muito alto, vai criar basicamente uma corte no Recife, né? E aí por isso que muitas pinturas que a gente usa, né, inclusive na aula passada, vieram, né, foram produzidas nesse contexto, né, por pintores que estiveram com ele lá. Mas ele também tinha a vantagem de tentar estabelecer uma relação mais próxima com essa elite luso-brasílica. E aqui é uma carta que ele escreve, né, pensando como é que se deveria governar após a saída dele. Nobres, veneráveis, muito avisados e prudentes senhores, seja o último ato do meu governo esta memória e instrução que deixo como despedida, confiando que, se vossas senhorias, ao observarem e procederem segundo o seu teor, como fiz durante o tempo do meu governo, os resultados hão de ser, com o favor de Deus, em todas as ocasiões de paz e de guerra, mais felizes que foram até o presente. Devem vossas senhorias abster-se de lançar novos impostos, pois os tributos geram indisposição no povo. Em relação aos lavradores e senhores de engenho, convém proceder com mais brandura, examinando-lhes os frutos no começo das safras e concordando com eles sobre a parte que hão de entregar, no que se usará de moderação, de modo que eles não fiquem inteiramente privados dos meios necessários para porem a moer nos dias do ano seguinte. Essa questão econômica é importante, a gente vai discutir daqui a pouco. Não convém por agora que a prática da nossa religião, eles eram calvinistas, seja abertamente introduzida entre os portugueses com a abolição de seus ritos e cerimônias católicos, pois nada há mais que os exacerbe. Novamente importante, a gente vai estudar daqui a pouco. É uma notória razão de Estado que um governo novo deve encaminhar os seus primeiros atos a satisfazer o povo, a honra, a obediência e o respeito. Não foi isso que se fez em grande medida. Em 1545 você tem o início da Guerra da Liberdade Divina, cuja senha era açúcar, o que mostra os dois elementos centrais, a economia e a religião. Essa guerra vai ser fundamentalmente liderada, né, por luso-brasílicos. Aqui uma imagem posterior, né, desse conflito, né, que inclusive é a capa, né, do meu primeiro livro, né, que é a dissertação de mestrado, que é sobre os pedidos de mercês de vassalos que lutaram nesse contexto. Então essa vai ser uma guerra que vai durar 9 anos, né? Os neerlandeses vão estar restritos ao Recife depois das duas batalhas de Guararapes, final de 48 e início de 49. Guararapes que é pensada pelos militares como surgimento do exército brasileiro, mas isso, enfim, não tem nada a ver. Você não tinha um exército brasileiro nesse momento, né? Não eram tropas profissionais, enfim. Enfim, vai ser vitorioso, né, contra os neerlandeses. E aí, principalmente a partir de 50, né, eles vão estar restritos ao Recife e, finalmente, com a ajuda com força naval portuguesa, vai se forçar a rendição deles em 1854. Então, essa foi a narrativa. Mas o mais interessante é a análise do contexto econômico desse processo. Então, em termos econômicos, né, como é que a gente entende isso? Essas foram, e o Evaldo Cabral de Mello mostra isso brilhantemente ali na Restaurada, né, foram guerras do açúcar pelo açúcar. Então, como é que a gente entende em termos econômicos isso? Fundamentalmente, se pensava o Brasil a partir do açúcar, né? A própria representação, né, aqui o mapa, né, neerlandês, que representa o Brasil no mapa? Né? Um engenho. É um engenho que representa o Brasil nesse mapa. E, na verdade, na maior parte, quando se pensava em Brasil, se pensava em açúcar. Então, qual é a consequência da guerra? Você tem uma desorganização econômica pernambucana brutal, por causa dos efeitos muito destrutivos da guerra no território pernambucano. Né? Então, aqui de um soldado polonês, que obviamente não sei falar o nome dele, né? Krzysztof Liarczycki. O Brasil nunca foi tão pobre como é atualmente, depois de 7 anos de guerra. Durante muitos anos, quando o inimigo era ainda senhor do campo, no meio rural, né, a nossa tropa não fez outra coisa senão queimar ou destruir engenhos. Depois da vitória que Deus nos deu, começávamos a proteger os engenhos, e eis que o inimigo, durante todo o ano de 1936, não fez outra coisa que tocar fogo nos canaviais, levar os negros, queimar os engenhos que podiam ser queimados, destruir aqueles que, por serem feitos de pedra, não podiam abrasar às pressas, apreender e saquear os moradores. Então isso vai ter duas consequências. Isso vai ampliar a importância da produção na Bahia, mas a Bahia também vai ser alvo. Os holandeses também vão atacar e queimar engenhos baianos. Então quem vai se beneficiar disso? Vai ser o Rio de Janeiro. É justamente nesse momento
que vai ver um grande aumento, fundamentalmente na década de 40, que você vai ter um grande aumento no número de engenhos, segundo a estimativa brilhante, muito, muito cuidadosa, exaustiva, pelo feita pelo Maurício de Abreu, no livro de Geografia Histórica do Rio de Janeiro, para os engenhos aqui, né? Para os engenhos daqui do Rio de Janeiro. Enfim, dá para ver, são 2 volumes brilhantes, enfim. Uma pesquisa gigantesca. Infelizmente ele morreu precocemente, mas que mostra essa ampliação do número de engenhos aproveitando essa crise da produção pernambucana e em menor escala da produção baiana. Que esse é o grande momento, né? A única década que você tem um aumento tão significativo, né, do número de engenhos, né? Que depois vai crescer de maneira muito mais lentamente, e antes também tinha crescido mais lentamente. Não dobrado como nesse período. Então, essa desorientação econômica teve como consequência a mudança um pouco do eixo econômico brasileiro, que Pernambuco nunca retornou a essa posição dominante que ele tinha gozado até 1630. E era essa, eu falei, por que estava todo mundo falando do Brasil? E por que se falava do Brasil? Fundamentalmente por causa do açúcar, né? Era o açúcar que colocava o Brasil no mapa das questões, das discussões diplomáticas e comerciais europeias. A guerra e a conquista irlandesa também vai ter uma consequência, né? Como muitos portugueses vão fugir, muitos levam seus escravos, outros não, você vai ter o problema de quem vai ser o novo dono dos engenhos. E os holandeses não sabiam administrar esses engenhos. Qual é a consequência disso? Muitas vezes muitos neerlandeses vão comprar esses engenhos, mas muitos que vão ser administrados por portugueses que vão acabar eles mesmos comprando esses engenhos com crédito neerlandês. Os neerlandeses vão ter que confiscar esses engenhos e vão passar para portugueses emprestando dinheiro. Só que isso gera um conflito, né? Afinal, esses caras muitas vezes não vão querer pagar o que eles deviam aos neerlandeses posteriormente, especialmente quando chegar a crise, quando os preços de açúcar começam a cair na década de 40, no início da década de 40. Então isso vai gerar um conflito entre credores e devedores, entre a companhia ocidentais que emprestou dinheiro e os comerciantes neerlandeses e essa nova elite açucarocrática portuguesa, luso-brasílica, que vai ter comprado esse engenho. Não é à toa que muitos dos principais participantes do conflito, especialmente o João Fernandes Vieira, que vai ser um dos primeiros líderes, né, do conflito, aqui é uma pintura dele um pouco posterior, vão ser grandes devedores. O Fernandes Vieira era o segundo maior devedor, que graças às conexões que ele tinha feito com os neerlandeses, atuando como uma espécie de representante comercial de alguns deles, vai conseguir comprar um monte de engenhos, né? Enfim, ele vai chegar a ter, em vários momentos, não todos ao mesmo tempo, 16 engenhos, talvez 2.000 escravos, por aí vai ser um homem riquíssimo. Outro problema, além do econômico, era essa questão religiosa. Você vai ter conflitos entre católicos e protestantes, ambos se viam mutuamente como heréticos. Você vai ter os esforços protestantes calvinistas de converter, sem muito sucesso, africanos e principalmente indígenas. E você vai ter a insatisfação tanto de católicos quanto de calvinistas contra os judeus ou cristãos novos, que eram vistos com desconfiança por ambos os lados. Aí você tem a primeira sinagoga das Américas, né? Depois esses judeus vão para Nova York, né? Que ainda era Nova Amsterdã, quando cai Recife, né? Eles vão para lá e vão fundar também a comunidade judaica de Nova Amsterdã, que vai permanecer em Nova York depois que Nova York vai ser conquistada em 1664 pelos ingleses, né? Se torna Nova York em vez de Nova Amsterdã, porque ela era possuída pela propriedade do irmão do Charles II, o James, Duque de York, que depois vai se tornar o James II, que curiosamente era católico também, né? Mas enfim, depois tem a Revolução Gloriosa e ele perde o poder, né? Em 1688 e 89. Mas enfim, o ponto é que você tem uma diversidade religiosa muito grande, que é uma temática fascinante, né? Que foi explorado em vários trabalhos, por exemplo, do José Gonçalves de Mello, né? Que era primo do Evaldo Cabral de Mello, e eu estou procurando aqui dos jovens do João Cabral de Mello Neto também, e do Ronaldo Vanfas, no livro dele chamado Jerusalém Colonial, pelo Bruno Fleiter e diversos outros trabalhos. Enfim, é uma temática absolutamente fascinante, né? Que você pode usar usando tanto fontes neerlandesas quanto fontes inquisitoriais, né?
que é fundamentalmente o que usa, né, o Ronaldo Vanfes no Jerusalém colonial. Então, mas enfim, a gente vai um pouco rápido nisso, porque essa aula já está, né, muito mais extensa do que eu tinha planejado. Então, quem que vai liderar, né, esse contexto? Você vai ter, como eu falei, essas negociações, a partir de 1842, né, você vai ter membros da velha aristocracia que tinham fugido de Pernambuco negociando com o rei. Você vai ter membros da nova aristocracia também enviando emissários para negociar com o rei. Você vai ter o governador-geral na Bahia, né, tentando organizar isso. Então, é uma conspiração relativamente ampla, luso-brasílica, para guerrear contra esses neerlandeses e retomar Pernambuco. Isso até contra desejos dos diplomatas na Europa, porque se temia, né, que seria impossível ganhar dos neerlandeses. Você tem o famoso papel forte do padre Antônio Vieira, argumentando exatamente o contrário a isso. Depois ele vai botar a culpa no Dom João, no rei, né, no Dom João IV, enfim. Mas o ponto é que também não era certo, não era impossível que Pernambuco ficasse do lado, do lado, ficasse sob possessão neerlandesa. E o rei também não vai agir muito claramente. No fim das contas, o rei, até 48, 49, né, até 47 talvez, quando você manda o Francisco Barreto, né, final de 47, que aí na prática você está, né, agindo, o rei tenta conseguir o que em inglês chama de plausible deniability, né? Ele quer poder negar para os neerlandeses que ele está ajudando os rebeldes, embora ele estivesse ajudando na prática. E quem é que vai liderar? São os senhores de engenho. Por que os senhores de engenho vão liderar? Por um lado, são os que eles têm mais a perder, porque muitos deles devem muito dinheiro para os neerlandeses. Mas por outro também, porque eles têm os recursos para fazer essa liderança. Eles têm dependentes, agregados, dinheiro, escravizados, então eles vão poder usar isso para liderar a guerra. E aqui, quando eu falei de escravidão, é importante notar essa importância militar, é essencial notar essa importância militar de indígenas e negros desde 1830. Você vai ter indígenas lutando desde 1830 a favor, né, dos portugueses e alguns também, como mencionei na aula passada, na aula sobre índios, a favor dos neerlandeses. Aí você tem as famosas cartas trocadas entre, né, os primos, né, Pedro Poti, Antônio Camarão, cada um defendendo o seu lado, a sua religião, né, porque os apoiadores neerlandeses eram protestantes. E você vai ter também a importância dos negros. Né? Os indígenas e negros foram em grande medida os únicos que lutaram durante os 24 anos de guerra, entre 1930 e 1954. O Henrique Dias foi o líder militar dos negros, da tropa negra, durante todos os 24 anos. Aqui, quem está vendo o vídeo, para quem não está, né, pode procurar no PowerPoint, né? Você tem aqui uma imagem do Henrique Dias, né? Ele está usando a cruz, essa cruz aqui que todas as imagens usam, é a cruz da Ordem de Cristo, mas ele não recebeu, porque ele era negro. Ele não pôde usar por causa do racismo que estava se consolidando, né, na sociedade portuguesa, e não permitiram que ele usasse a cruz da Ordem, ele recebesse o hábito da Ordem de Cristo. E é interessante, né, de maneira profundamente racista, a maneira como ele é retratado nas narrativas de guerra. Peguei dois trechos narrativos que falam dele. Né? Henrique Dias disse aos soldados crioulos, negros nascidos no Brasil, e angolas de seu terço: ex-mancebos, aqui temos os holandeses, inimigos da fé de Cristo. Aqui se há de ver o que pode e vale cada um de vós. Não consintais que os brancos vos levem vantagem. Então ele está dizendo que os negros têm que ser mais valentes que os brancos. Aqui outro narrativo, Francisco de Brito Freire. Um negro, indigno deste nome, pelo que emendou o defeito da natureza, o esforço do ânimo. Então ele tinha um defeito da natureza, o negro era um nome ruim, mas que ele transcendeu, porque ele era normalmente porque ele era muito corajoso. Chamava-se Henrique Dias, e mostrou sempre tal constância e tal indústria que, entre outras mercês, o despachou o rei com foro de fidalgo, larga tensa, posto mestre de campo e hábito de Cristo. Hábito, como eu falei, ele nunca pôde vestir, nunca pôde envergar, diferente do que está na pintura. Suprindo as suas provanças e os seus merecimentos, que lhe fizeram nobre o sangue vil. Ele tinha o sangue vil porque ele era negro, na concepção da época, mas se tornou nobre por causa do seu mérito e suas ações, criando aquele, o sangue nobre, depois que por tantas feridas esgotou o eixo. Tem outra passagem que ele perde a mão, né, no conflito. Não dá para ver na imagem, ele perde a mão no conflito. E aí
Ele diz assim que não tem problema, porque ele tem a outra mão, né, pela mão esquerda, ele tem a outra mão para matar os neerlandeses, né, enfim. E aqui já um relato neerlandês, né? Quantos escravos que passaram para o nosso lado não poderão ser restituídos a seus proprietários sem cometer a maior ingratidão que já se ouviu falar? Porque entre aqueles negros, alguns nos serviram durante 4, 5, 6 ou 7 anos, mostrando-se fiéis ao Estado. Muitos eram soldados. Alguns nos indicaram os caminhos para penetrar no interior e, graças a eles, logramos conquistá-lo. Outros nos serviram de guias e nos levaram aos engenhos e às casas portugueses que saqueamos e incendiamos. Deveríamos, portanto, libertá-los. Então, muitos negros passaram por um ou outro lado do conflito para conseguir sua liberdade. Alguns, a coroa portuguesa vai alforriar o senhor, e outros simplesmente ninguém vai saber quem era o senhor, vão fugir e vão conseguir liberdade. O próprio Henrique Dias não sabe se ele nasceu livre e os primeiros membros de sua tropa, se eles nasceram livres ou se era alforriado ou se tinha sido escravizado. E aparece com vários negros já em 30, 31 para servir aos portugueses e tem sua liberdade reconhecida. Depois vão receber terras, depois que a guerra acaba, enfim e tal. E vai ter esse terço do Henrique Dias, que vai permanecer durante décadas, recebendo um pagamento, enfim, durante muito tempo, enfim, mesmo só sendo mobilizado em contextos específicos. Então você vai ter negros fugindo para o lado português, negros para o lado holandês em busca de liberdade, e outros vão fugir para quilombos. Palmares vai crescer muito nesse momento, mas a gente fala de Palmares posteriormente no curso, né? E não só negros vão ser essenciais. Aqui, por exemplo, vai dar um exemplo do Calabar. Veio até nós um português chamado Domingos Fernandes, que por haver estuprado uma mulher e que para depois ela não contasse quem lhe havia feito isto, cortou-lhe a língua. Graças a seus conselhos e meios, molestamos muitíssimo o país, sendo ele um sujeito intrépido e político, sabedor de todas as picaras e caminhos através de toda a terra, jactando-se nada mais fazer senão dano aos portugueses. Era ele mesmo mulato, isto é, com um pai português e uma mãe negra. Quanto mais dano ele podia ocasionar a seus patrícios, maior era a sua alegria. Ele acaba sendo morto, sendo enforcado, né, pelos portugueses, e até se cogita que isso fosse uma espécie de queima de arquivo, né, porque a gente sabia relatos também de portugueses que tinham traído, né, para o lado neerlandês. Aqui outro, né, o João Fernandes Vieira era madeirense, esse paraibano, né, o André Vidal Negreiros, e aqui o Camarão. E o Camarão, sim, ele recebeu não só o hábito de cavaleiro, mas com uma comenda de Ordem de Cristo, que era uma honraria militar, uma honraria nobiliar muito importante, e mais do que isso também trazia consigo vastos rendimentos monetários. E a família dele vai continuar a ser durante um século, mais de um século, uma família importante, né? Controlando os indígenas, enfim, e tal, graças à relação com a coroa e sua importância militar. Embora eles, com a perda de importância militar passando o tempo, eles vão perdendo privilégios. Qual é a consequência, então, né? Os portugueses reconquistam a maior parte do Atlântico. Eles reconquistam o Maranhão em 44, reconquistam Angola em 48, vindo com uma armada que sai do Rio de Janeiro, liderada, né, por um potentado estabelecido no Rio de Janeiro, que era o Salvador Correia de Sá. Eles vão, aí quem trabalha muito bem com isso é o clássico do boxe, né, que é a biografia clássica Salvador Correia de Sá, e principalmente o livro, né, o Trato de Ventes, do Luís Felipe Alencastro. Então eles vão, essa tropa saída do Rio de Janeiro vai reconquistar Angola, né? Luanda, principalmente, os holandeses estavam restritos lá, inclusive com aliança com chefes africanos locais e por aí vai. Então, mas enfim, a gente pode falar disso mais na aula sobre tráfico. O Império vai se tornar fundamentalmente o Império Atlântico, porque os portugueses vão reconquistar a maior parte do Atlântico, só vão perder a Costa da Mina, mas eles vão se enfraquecer muito mais na Ásia. E aí, então, a partir disso, o Império Português é fundamentalmente esse Império Atlântico. Mas a guerra também vai ter efeitos mais amplos. É nesse momento, na década de 1940, 50, que a produção açucareira cresce no Caribe. Primeiro em Barbados, depois Martinica, Guadalupe, Jamaica e por aí vai. E por quê? Você tinha antigamente a ideia de que os holandeses tinham levado o conhecimento de como produzir açúcar para o Caribe inglês, mas para a gente não foi o caso. Barbados começa a produzir açúcar em 41, 42, quando o Império Holandês, quando o domínio holandês aqui ainda estava forte. E provavelmente tem mais a ver
com o fato de que o preço do açúcar aumentou por causa da guerra, e isso estimulou as pessoas a começarem a produzir açúcar. E aparentemente os neerlandeses também não deram capital inicial para a produção no Caribe inglês. Foi um capital fundamentalmente inglês, como se vê no trabalho do Russell Manhart, Sweet Negotiations, mas os holandeses ajudaram no comércio, participando desse comércio e levando esse açúcar de Barbados para o Caribe. Isso é o que vai dar origem depois às leis de navegação, né? Durante o período da República Puritana, do Cromwell, 1951, por aí vai. Mas enfim, também isso já sai um pouco do nosso tema. O interessante, aí, enfim, eu teria que dar outro curso, uma história mais atlântica, global, conectada, enfim, algum dia quero dar, né? Sabe-se lá quando vai ser. Então, os neerlandeses, o que talvez a relação mais direta que a gente possa estabelecer talvez seja com o Caribe francês, que talvez os holandeses tinham levado um pouco mais de negócio, conhecimento e de capital para lá, e de escravizados também. Mas o fundamental é que você tem um interesse europeu sobre o Brasil por causa do açúcar, e os conflitos militares e o aumento dos preços estimulou esses europeus a produzir açúcar em outras partes, e o Caribe era a área privilegiada para isso. Ao mesmo tempo, a guerra também vai aumentar os impostos sobre o açúcar, que aumenta os preços, o que normalmente estimula essa produção no Caribe. Então, o ponto aqui é a gente perceber como essa guerra vai acabar estimulando os surgimentos concorrentes ao Brasil, que vão ser fundamentais para entender as dificuldades que a produção açucareira vai conhecer posteriormente no Brasil ao longo dos 100, 130 anos seguintes. Mas isso a gente vai falar nas próximas aulas. Então é isso, pessoal. Obrigado a todo mundo que aguentou até aqui. Até a próxima.